capítulo 27, versículo de número 27. Você que trouxe um exemplar bíblico, abra em Mateus 27, versículo 27 até o 31. E você que não trouxe, tem no smartphone, acompanha aí. E que nem no smartphone, nem o exemplar você tem, acompanha na projeção. Glória a Deus. Amém? A você que nos visita pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A todos e a todas. Agora está uma frescura, né, irmão? Todos, todas. Então, vamos lá. Mateus 27, versículo 27. Quem achou, confirma aí com amém. Amém. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém? A nossa irmã vai louvar o hino. Antes de eu entrar nessa mensagem, e o tema da mensagem é espinho, e eu quero convidar você a estar muito ligado com Deus nessa noite. Amém? Que Deus seja louvado nesse momento. Amém. Quem conhece essa música pode cantar junto. Salmo dos Salmos, Salmo 24, 23. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Amém, Senhor. Os seus olhos me guiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Amém, glória a Deus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz
sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual, sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por teu tão grande amor, que me fez renascer. Eu não posso compreender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém, glória a Deus. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Maravilha, maravilha. Eu quero ler mais uma vez esse texto. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A mensagem central da Bíblia, não no que tange a sua localização, mas o teor principal da pregação, está em Lucas, capítulo de número 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O centro da pregação está sustentado, alicerçado. A pregação está alicerçada neste eixo. A mensagem está alicerçada nesta linha de pensamento, ou pelo menos deve, toda a pregação. Deus fala de prosperidade, fala. Deus fala de libertação, fala. Deus fala de crescimento, fala. Seja lá qual for o segmento, mas o centro da mensagem, a motivação do pregador, sempre deve ser falar de Jesus. Por maior conhecimento que tenha o pregador,
por maior facilidade que tenha de se expressar, ele nunca vai conseguir elucidar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mel Gibson lançou o filme Paixão de Cristo e todos comentaram acerca do filme. A dramatização de quando Jesus açoitado na praça, caminhando pela Via Dolorosa, levantado no madeiro e colocado no patíbulo da cruz. Muita gente disse que aquilo ali foi a cena real do sofrimento de Jesus. Mas eu posso falar para você que isso ali só bastou para te dar uma ideia, mais ou menos, a partir daquilo, do que foi o sacrifício de Cristo. Se você for estudar acerca da crucificação, no seu aspecto científico, em seu aspecto até ergonômico, a forma como Jesus foi preso na cruz do Calvário, você vai perceber que até a forma como mostram nos crucifixos, nas imagens, nos templos, é totalmente distorcido da real, me permita a redundância, realidade que foi a crucificação de Jesus. Alguns afirmam que foi pela frente, pela palma das mãos. Outros dizem que foi, os cravos furaram os seus punhos. Mas se você estudar um pouquinho mais, se você cavar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais acerca, toda a forma como ele foi preso no madeiro, ou pelo menos no patíbulo, que é aquele madeiro transversal, teve uma intenção, teve um propósito, justamente para dificultar a sua respiração. Jesus morreu asfixiado, os braços presos, segurando o madeiro, o cravo pela frente furou a sua mão e o madeiro, para que os seus braços abertos, abraçando o madeiro por trás. Por que abraçando o madeiro por trás? Porque as suas costas contraindo-se, iria pressionar os seus pulmões. Os pés de Jesus não foi preso pela frente, como mostram nos crucifixos, nas imagens. Ele foi preso lateralmente, ponta dos pés para baixo, e nas laterais do madeiro prenderam os seus pés. Nas suas costas, abaixo do seu glúteo, tinha como que um banquinho, para que de fato pudesse sentar. Não foram os romanos que inventaram a crucificação. Eles adotaram a medida de sentença de morte de outros povos. E eles tinham como lei, nenhum romano poderia ser sentenciado à morte por crucificação. Somente outros povos que transgredissem as suas leis, que se levantassem contra Roma, seria crucificado. Na tentativa de tentar respirar, fazer força para cima, no afã de puxar ar, Jesus tentou por algumas horas. Alguns estudiosos vão até falar que essa morte nesse estilo de crucificação, algumas pessoas ficavam até dias agonizando, tentando manter-se vivo. Alguns estudiosos vão afirmar que o fel que era dado junto com o vinagre era justamente para trazer uma sensação de anestésico naquele que estava sendo crucificado. Por esse motivo Jesus não aceitou o vinagre e o fel, porque ele levou sobre si as nossas
Se ele tomasse o vinagre e o fel na boca, não sentiria as dores. A história conta que os joelhos dos transgressores que estavam ao redor, que estavam no lado, na cruz do lado, foram quebrados, mas quando foram para quebrar o joelho de Jesus, se cumpriu a profecia: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Por que quebrar os ossos, quebrar o joelho, quebrar o fêmur? Para não tentar manter-se vivo. Mas quando chegou na cruz do meio, desviou-se e foi para o ladrão que estava do lado e quebrou o joelho. Se você observar nos detalhes, nas minúcias da crucificação, cada detalhe que acontece aqui tem uma simbologia, uma aplicação, e é resultado de uma profecia. Salmo 68, Salmo 28, rasgariam a sua roupa, né? Acusação que ele recebe. Isaías capítulo 53, o profeta Isaías fala dele. Se você observar o versículo que nós lemos, vai trazer uma conotação totalmente diferente do que elucidam a crucificação de Jesus. Alguém preso no madeiro, com um lenço cobrindo a sua parte íntima. Mas Jesus não foi crucificado assim. Jesus foi crucificado nu. Está aqui escrito. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Alguns estudiosos dizem que essa capa de escarlate poderia ter sido alguma roupa de um soldado romano velha. Pegaram essa roupa, vestiram nele. Detalhe, ele tinha sido açoitado, estava ferido. Parte da sua pele, faltavam pedaços do seu corpo. O azorrague, que é aquele chicote que era usado pelo soldado romano, 7 fitas de couro com pedaços de ossos ou de ossos na ponta. Foi o instrumento que açoitou Jesus. A posição para açoitar o condenado à crucificação era de bruços e com as mãos amarradas para baixo, a fim das suas costas estarem esticadas, para quando o azorrague descesse nas costas, abrissem as suas costelas. Imagina você, Jesus todo ferido, com as costelas abertas, faltando pedaços das suas costas, tendo que comprimir para trás, carregar um madeiro pesado, tirar a roupa, vestir a roupa, enquanto escarneciam dele os soldados, faziam-nos de propósito para que ele sofresse. Tirou a sua roupa, colocaram uma capa, uma roupa velha para escarnecer dele, para envergonhá-lo, até porque a morte de cruz era uma morte para trazer vergonha, para expor. O versículo de número 29 diz: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Deram uma roupa velha para ele vestir, colocaram um cajado em suas mãos, e se prostravam diante dele, fazendo reverência, mas escarnecendo do nosso Senhor. O versículo de número 30, não obstante envergonhá-lo, expô-lo, colocar uma roupa velha, dar-lhe um cajado a ele, se prostrar diante dele, escarnecendo da sua glória, o texto vai dizer: e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e bateram com ela na sua cabeça.
Jesus foi humilhado, irmãos. Jesus foi humilhado na frente dos judeus. Jesus foi humilhado na frente dos soldados romanos. Jesus foi humilhado na frente das autoridades rabínicas, fariseus, escribas. Jesus foi humilhado na frente dos seus discípulos. Jesus foi humilhado na frente das pessoas que Ele curou, das pessoas que Ele libertou. Jesus foi humilhado na frente de todos. Cuspiram no seu rosto, pegaram a cana, o cajado, bateram na sua cabeça. O versículo de número 31 diz: e depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes. Eles vestiram as vestes dele. E depois o que aconteceu? E o levaram para ser como? Nu. Como estava. Jesus carregando o patíbulo, caminhando pela via dolorosa. Alguns estudiosos até arriscaram afirmar a distância da praça até um monte chamado Caveira, ao Gólgota, mais ou menos 613, 700 metros de distância. O Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz, não foi de livre e espontânea vontade, não. Constrangeram-no a carregar. Ele carregou forçado, ele não queria carregar a cruz de Jesus. Sabe por que Jesus não carregou? Porque não estava aguentando carregar o madeiro. Mas Jesus não reclamou. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Sem falar nada. Às vezes o gás falta em casa e a gente murmura. Às vezes o dinheiro de pagar a luz a gente ainda não tem e a gente reclama. Às vezes por uma falta de vigilância, como aconteceu comigo no outro dia, não olhei o ponteiro da gasolina, faltou combustível comigo no meio da rua. Eu tive que ir a pé até o posto. Falei que só. Mas Jesus passou tudo isso sem reclamar, por mim e por você. Que justo é esse que a mulher de Pilatos, uma noite anterior, a qual Jesus estava para ser sentenciado ou levado diante da multidão, a mulher de Pilatos chega para Pilatos, para o governador de Roma, e diz: não te envolva com esse justo, porque hoje muito sofri num sonho por causa dele. Quando Jesus é levado para a multidão, porque era de costume liberar um preso, um condenado de Roma, todo ano, durante uma festa muito popular, é levado a júri popular. A multidão grita, a multidão que na sexta-feira, no domingo da mesma semana, quando Jesus entra em Jerusalém, em cima do jumentinho, estava clamando: Hosana, Hosana. Foi a mesma multidão que disse: crucifica-o. A voz do povo não é a voz de Deus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Pôncio Pilatos, covarde, político, ou melhor, fazendo politicagem, não quis se comprometer com o povo judeu, querendo a paz com todos, lavou as mãos e entregou a Jesus a júri popular. E qual foi a palavra de ordem do júri popular? Crucifica-o. A multidão estava tão cega que eles gritaram: que o sangue dele venha sobre nós
e sobre os nossos filhos. Misericórdia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu fico totalmente tocado pelo Espírito Santo, porque eu percebo que o sacrifício de Jesus por mim e por você foi algo tão extraordinário, queridos. Isaías vai falar no capítulo de número 53, se você puder abrir a tua Bíblia, acompanhar por gentileza, para entender a linha de raciocínio. A partir do versículo de número 4, Isaías foi o profeta que mais falou acerca de Jesus. Capítulo 53, versículo de número 4, a seguir o texto, olha o que está escrito: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você percebeu porque Ele não reclamou? Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, por aquilo que achava a si mesmo ser algo vantajoso, cego, desgarrado, sem pastor, ovelha sem rebanho. Era assim que nós estávamos. Aí o versículo de número 7, vamos pular para o 7, diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é expiação, pastor? Purificação de crimes, faltas cometidas, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Ou seja, Ele levou sobre si a culpa e a condenação eterna que era para mim. Ele falou assim para mim: está aqui que a dívida é minha. Ele falou assim para o Jaderson: daqui que a dívida é minha. Ele falou para André: devolve aqui que a dívida é minha. Ele olhou para o John e falou: não, John, dá na minha mão que a dívida é minha, eu pago o preço. Aleluia. Ele olhou para nós e disse: não, pode deixar que eu vou pagar a conta. E eu sei de uma coisa: Ele não fica devendo a ninguém, Ele não deve a ninguém. E o texto vai dizer na sequência, o profeta vai falar, versículo de número 11, é isso? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos. O justo justificará a muitos. Ele verá o fruto do seu trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? Está aqui. O justo justificará a muitos. Você está percebendo o que Deus está falando? Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Como assim contado com os transgressores?
Um justo colocado no meio de injusto e foi contado com os transgressores, com os outros ladrões. 1, 2, 3. Que culpa Jesus tinha? E quem sou eu para Jesus pagar o preço por mim? Quem somos nós para Jesus ter pago o preço por nós? Que merecimento nós temos? Que mérito eu tenho? Que mérito você tem para Jesus ter pagado ou ter pago preço por nós? Se estamos achando-nos, presta atenção por favor, que somos alguma coisa, estamos muito enganados, não somos nada. Esse mesmo profeta vai falar da justificação, e ele diz: a nossa mais pura justiça diante de Deus é considerada como trapos de imundícia. E o que é esse trapo de imundícia? No mundo antigo, as mulheres, quando estavam nos seus dias menstruais, pegava-se um trapo de tecido, um bolo de tecido, e usava nas suas partes para que o seu sangramento fosse contido. Isaías está falando que a nossa mais pura justiça diante de Deus é considerada como trapos de imundícia. Você não merece nada, irmão. Dá licença, tá? Nós não merecemos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém se envaideça, para que ninguém ache que vem de si mesmo. Não são pelas caridades, não são pelas obras, não são pelas cestas básicas que nós damos, não são pelas ações dos centros espíritas, não são por isso, por aquilo, não, é pela graça. A salvação não se compra, a salvação não merece. João 15,16, não foi vós que me escolhestes, fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Se estamos pensando alguma coisa, estamos enganados a respeito da salvação. Precisamos rever o nosso conceito de fé, de adoração, de servir. Precisamos rever nosso conceito de congregar. Precisamos rever o nosso conceito de cristianismo. Precisamos rever o nosso conceito de servos. Precisamos rever o nosso conceito de fraternidade cristã. Precisamos rever o nosso conceito de conversão ao cristianismo. Que fé é essa? Sem falar nada, foi açoitado, cuspiram na sua face, bateram-lhe na cabeça, carregou o madeiro nu, caminhou até a via dolorosa e foi pendurado, e não falou nada. Por menos ele veio para aquele que se havia perdido. Muita coisa tem que mudar. Muita coisa tem que mudar. Por que Jesus teve que ser crucificado? Por que Jesus passou por tudo isso? Não tendo por usurpação ser Deus, esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, tomou a forma de homem. E João capítulo 1, versículo 1 disse: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e habitou entre os homens.
Jesus, Filho de Deus, esvaziou-se da sua glória, não tendo por usurpação ser quem era e quem é, rebaixou-se até a forma humana. Rebaixou-se. Ele rebaixou-se. Ele desceu ao meu e ao seu nível, para estender as mãos a mim e a você. Aí ontem, quando eu estava aqui no final do culto de encontro com casais, por volta de 00:30, estava na porta, eu e o evangelista Jailton. Uma discussão começou ali. Algumas pessoas estavam no bar, o jovem sentado, um rapaz encostou com a moto e começou a afrontá-lo. O jovem que estava sentado, drogado, desde a tarde do dia, se drogando, até a noite, irreconhecível. Eu preguei para ele, se converteu um dia, mas sumiu da casa. Mas ontem à noite, o reencontrei, vi a cena, não pude entrar no meu carro e ir embora, entrei no meio da briga. Poderia tomar um tiro, poderia, mas era por uma boa causa. Poderia morrer, poderia, mas era por uma boa causa. Mas ele levou sobre si as minhas dores, ele levou sobre si os meus pecados. Até que ponto você está disposto a fazer algo pela vida de alguém que precisa de Cristo? Abaixo dos seus olhos já tinham 2 bolsas de sangue, porque tinha tomado soco no rosto. Eu o chamei, eu falei: sai daí, não fica aqui não, vamos para casa. Escotei até a porta de casa. Eu falei para ele: eu quero ver você amanhã na igreja. Passei na porta dele amanhã. No outro dia, estava dormindo. Ainda 12:00, estava dormindo, sob efeito de drogas. Não consegui trazê-lo, mas eu não vou desistir dele. 1 João, capítulo de número 4, diz assim, versículo 19, se minha memória não está falhando agora: nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que fé é essa que nós afirmamos ter? Ainda hoje pela manhã, minha esposa, que converteu-se ao cristianismo protestante, fazia parte da comunidade católica desde a sua tenra idade, afirmava: não há nenhum fiel da igreja católica, que eu me lembre pelo menos de quando eu fazia parte, que por alguma desavença que tenha tido na sua paróquia, mude de paróquia. Ele fica na sua paróquia desde quando nasceu e permanece nela, ressalvo se mudar-se de cidade, mudar de estado, que ele pega uma carta do seu padre e leva para a sua outra paróquia, da qual só vai sair por uma última necessidade. Mas nós cristãos, que afirmamos ser, nós protestantes, que afirmamos ser o povo de Deus, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, basta alguém não dar a paz do Senhor, basta alguém não ligar, basta não receber uma visita do evangelista ou do pastor, porque afinal, o pastor tem uma bola de cristal, afinal, o evangelista também deve ter uma dentro de casa. Parece que nós vivemos em um tempo em que, aonde nós estamos congregando, se não nos for conveniente, logo mudamos, porque afinal de contas, o que não falta são igrejas cujo perfil agrada o cliente.
Paz, meus senhores, e me permita a ironia, mas falando com muita seriedade. Paz, meus senhores, em São Paulo, na porta de alguns templos, já tem um menu. Como que se alguém estivesse entrando no restaurante, como que se o fiel fosse o cliente e o pastor o garçom. Hoje, culto disso, tal horário, culto daquilo, horário assim, culto daquilo outro. Se porventura o fiel que for ao templo não se agradar do perfil do menu, ele não entra para cultuar, porque afinal de contas a sua motivação está totalmente ligada a receber. Que fé é essa? Precisamos rever os nossos conceitos. Quando eu leio Mateus capítulo de número 27, e vou vendo que ele foi despido, que cobriram com uma capa, que escarneciam dele, puseram-lhe na sua cabeça uma coroa de espinho, que bateram-lhe com a cana, com o cajado, e que escarneciam se prostrando diante dele, que tirando as suas vestes, deram-lhe o madeiro para carregar, para passar pela via dolorosa e ser pendurado no madeiro. E eu vejo esta geração de cristãos protestantes, que eu vejo essa geração de cristãos em que não criam raízes, em que se intitulam desigrejados, como que se a expressão desigrejado fosse possível, porque teologicamente está totalmente incorreta. Há uma incoerência muito grande. Não existe desigrejado, ou é igreja ou não é. Irmão, o povo parece que está ficando besta. O povo parece que está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. O povo parece que não está compreendendo a linguagem do pregador. E eu paro, observo e penso: para onde está indo esta geração? Para onde está indo esta geração? Aonde jovens não têm sede da evangelização, aonde adolescentes não têm sede de oração, aonde homens não exercem o sacerdócio, aonde mulheres não colocam em prática, a mulher sábia edifica a sua casa, aonde falta tudo, mas arrotamos que sabemos de tudo. Para onde vai essa geração? Apática, anêmica, vazia, superficial, sem Deus. Para onde nós estamos caminhando? Haja vista que a caminhada do justo deve ser como a luz da aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. Mas o que observamos são pregadores, são pastores, são pessoas que até têm luz na mente, mas os seus pés caminham em trevas. Para onde está indo essa geração? Para onde esse povo está indo? Jesus morreu no Calvário para consertar algo que precisava ser consertado. Jesus morreu na cruz do Calvário para a expiação da culpa que eu tinha, tomando sobre si. O profeta Isaías disse no capítulo 53, versículo 4: verdadeiramente, olha a expressão do profeta, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade essa que foi contraída por causa da desobediência no Éden. Tudo começou no Éden. Se você quiser resposta para alguma coisa, o laboratório central celestial é o Éden. Capítulo de número 2, versículos 16 e o versículo 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim
comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De toda árvore do jardim comerá livremente, com liberdade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Aqui está estabelecido o primeiro mandamento. O primeiro mandamento de Deus: não comerás. Não comerás. Aí Romanos no capítulo 3, vem comigo para não perder a linha do raciocínio. Paulo vai dizer que pela lei veio o pecado. Pela lei veio o pecado. Que lei? Não coma, não faça, não toque. Deus estabeleceu um limite aqui, um marco. Não vá. E se Deus disse não vá, não vá. Se Deus disse fica, fica. Se Deus disse não toca, não toca. Precisamos obedecer sacrificialmente o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é quem sabe o melhor para nós. Jeremias 29:11, o texto diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O homem transgride no Éden e desobedece uma ordem direta do Criador. Mas olha que coisa: por que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal gerou morte? Que coisa curiosa. Ora, conhecimento do bem e do mal, mas gerou morte. Por quê? Por quê? Porque a autonomia que não foi liberada por Deus não é autoridade, é soberba. A autonomia que não foi liberada por Deus não é autoridade, é soberba. Mostra, pastor, mostro. Olha o versículo de número 15, o que está escrito: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para quê? Lavrar e o guardar. Deus falou: governe e proteja. Autonomia. Deus deu. Gerou o quê? Autoridade. Governe e proteja. Mas desobedeceu. Adquiriu o quê? Conhecimento. Que por sua vez resultou em quê? Morte. A autonomia que não foi dada por Deus gera soberba. E Provérbios vai dizer que a soberba precede. Tem muita gente que está com conhecimento, mas não foi Deus que deu. E está gerando morte para ele. Você está pegando, irmão? Tem muita gente, Rubem, que o conhecimento que ele adquiriu está levando ele à morte. Mas que paradoxo. Deveria levar ele para um lugar seguro, mas está levando a ele para o caminho da morte. Não deveria, mas ele está indo. Se você ler Jeremias capítulo de número 17, deixa eu ver se eu acho aqui, não estava no esboço. Jeremias capítulo de número 17, capítulo 17, capítulo 17, versículo de número 9, olha o que está escrito: enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. Olha para quem está do seu lado, ajuda o pastor Marcos a pregar hoje, e diz assim: cuidado com o conhecimento que você tem.
está entendendo? Porque não era para gerar morte. Deus só falou: não vá, não coma. Deus falou: vou colocar vocês, coroa da criação, no Éden. O que é Éden? Lugar de delícias. Se é coroa da criação, então vou botar no lugar para usufruir. Vá para o Éden. Pronto, já que está no Éden, eu vou dar governo, governe. Eu vou dar autoridade, faça a segurança do jardim. Mas ele achou que poderia ir mais. Olha aí o coração. Olha o coração. Tem gente que Deus deu para ir até ali na esquina, mas ele quer ir mais. Tem gente que Deus falou: não, só até ali aquela parede, não passe dela. Ele quer ir mais, ele quer ir por hall de entrada. Deus falou: até o hall de entrada, não, ele quer ir até o meio da rua. Jesus teve que vir consertar um problema que Eva e Adão criou no Éden. E a desobediência custa caro. Eu vou repetir isso aqui para alguém. A desobediência custa caro. Porque às vezes temos que fazer um caminho de volta. E o caminho de volta mexe com o nosso orgulho. E às vezes, por não querer voltar, pelo tanto que já andamos, como uma pessoa que uma certa vez eu estava aconselhando, eu falava para ele: você sabe que isso é adultério? Você sabe que isso a palavra de Deus condena? Ele falou: sei, eu sei sim, mas eu estou disposto a arcar com as consequências. Do que se queixa o homem? Eu vou fechar minha Bíblia. Queixe-se dos seus próprios pecados. Estamos vivendo um tempo que não dá mais para brincar. Estamos vivendo um tempo em que a palavra precisa ser pregada. Ou é céu ou é inferno. Estamos vivendo um tempo que não dá mais para voltar atrás. Já andamos muito até aqui. A promessa é entrar na terra prometida, não ficar no meio do deserto. Até hoje ele tem operado sinais e maravilhas. Tem preparado um caminho no deserto e uma mesa no meio, na presença dos nossos inimigos. Tem ungido a nossa cabeça com óleo. Até hoje ele tem preparado banquete para nós. Até hoje ele tem preparado para nós vitórias diante dos nossos inimigos. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos desamparar. Se fosse para desistir de mim, para desistir de você, ele não levaria aquela cruz. Se fosse para desistir de mim, desistir de você, o texto diz: e ele veria o resultado do seu trabalho e se alegraria. Qual é o pastor? O resultado do trabalho dele está aqui, eu e você. E ele está alegre? Está muito feliz. Ele não vai desistir de você. Não vai desistir de nós. Vamos chegar do outro lado. O Jordão vai se abrir, o Mar Vermelho também. Aleluia. Vamos conquistar Jericó. Vamos conquistar a cidade de Ai. Vai, sim, os postes ídolos vão cair por terra. O nome dele vai ser glorificado nesse tempo chamado do fim. Oh glória, eu já estou sentindo ele aqui. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. O sacrifício vicário de Jesus Cristo no Calvário não foi em vão. Ele não foi humilhado em vão. Ele não foi levado ao opróbrio em vão. Ele foi humilhado por minha e por tua vida. Não merecíamos, mas estamos aqui. Não merecíamos, mas estamos aqui. E ele diz para mim e para você: vinde a mim, vós que estás cansado,
sobrecarregado, fatigado, que eu vou tomar sobre ti, aleluia. Eu vou tomar o teu fardo, eu vou tomar o teu jugo. Tomai de mim, vai. O meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. Aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Vinde a mim. Fica de pé, vinde a mim. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim, vós. Vinde a mim, vós. Vinde a mim, vós. Vinde a mim, vós. Eu sou quem saro as tuas feridas. Eu sou quem perdoa as tuas iniquidades. Eu sou quem renova a tua vida como a águia. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fadigarão, subirão com asas como de águias e voarão alto. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite uma renovação espiritual. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite graça de Deus. Eu profetizo na tua vida nessa noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele. Eu não sei você, mas desde quando eu comecei a pregar, eu sinto que ele está na casa. Ele te visita hoje. Ele visita a tua fé hoje. Ele sabe como é que você entrou aqui. Ele sabe como é que você chegou aqui. Nem viria, mas veio. Não era nem para estar aqui hoje, mas está. Oh glória. Coremas, oremandahai. Coreman, choremendarasai. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou Jesus como expiação para levar a culpa que era minha e sua. Aleluia. Oh glória a Jesus. Oh glória. Aleluia. Seja ministrado nessa noite. Seja ministrada nessa noite. Aleluia. Bem suave, bem suave. Olha para cá. Olha para cá. Você entrou aqui. Essa palavra falou com você. Mexeu com você. Independente da técnica do pregador, da oratória dele, a palavra mexeu com você. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua fé. Em algum momento da pregação, algo falou muito forte com você. E eu quero ministrar uma palavra de oração sobre a tua vida. Pastor, eu quero receber essa oração. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar. Venha. Eu sei que essa palavra falou com você. Eu sei que essa palavra mexeu o teu coração. Eu sei que esta palavra tocou na tua alma. Eu sei. Aleluia. Tem mais gente, venha.
Cadencia, 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 cadencia. Anda baixo e anda bagar. Comenara Senhor e mandagaça. Eu vou fazer uma oração. A palavra de ordem nesta oração é renovo. Eu peço ao Espírito de Deus que está aqui e que está em seu coração agora, que Ele coordene o que você precisa receber dEle agora. Espírito de Deus, é agora que eu te peço. Quebrantamento, cura, restauração no casamento, renovação da fé, dá força a quem está fraco, dá ânimo a quem está desanimado, desanimada, porque a palavra que foi lançada falou ao coração, e se falou ao coração, falou na alma. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, segundo a palavra que desce, que veio nesse altar. Assim como a chuva cai e molha a terra e faz brotar a semente, assim a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Traz sobre a vida dele, sobre a vida dela, a renovação que eles precisam. A igreja veio no altar, eles corresponderam à pregação da tua palavra. A mesma é mais penetrante que faca alguma de 2 gumes. O Senhor manda te dizer: te tomo pela mão direita e digo a ti nesta noite: não temas. Te fortaleço com a destra da minha justiça. Muitos se levantaram contra ti, vejo muitas armadilhas, mas ao mesmo tempo o Senhor lançando-as por terra. Vejo cadeias sendo quebradas agora, porque eu sou que quebro o arco e corto a lança, diz o Senhor. E Ele manda te dizer: porque saíste de onde eu te coloquei, fica aonde quero, o teu inimigo tentou cirandar-te, mas eu cortei o laço de quebrei o arco, que meus carros no fogo de marraceia, porque muitos eram os dardos contra a tua vida, para te ceifar, mas eu, o Senhor, enviei o meu anjo te dê livramento naquele dia, e digo assim para ti: volta depressa, porque o que eu quero fazer na tua lema, depende de ti. Depende de ti, enquanto não fizeres aquilo que eu te ordeno, viverás assim, desta forma, eis que assim diz o Senhor para ti: quero te levar em lugares mais altos, em lugares altaneiros dos quais ainda não andastes. Procura vir ter comigo depressa.
porque eu tenho dado livramento a ti, viu? Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que a renovação, que a graça do Senhor, agora sobre a vida dos teus filhos, agora, Senhor, amando que narabacé, coreminesse andoromanácia, eremanjo esse, agora, Jesus, agora, Jesus, queirabassar emanjore managai, quelemassé jore mandácia, te trouxe neste labiafaço rebecai, te trouxe neste blablo que minécia. Não te preocupa pelo vale de Praquiarracei. Passo contigo no vale, Maiesé Corabadácia. Eis que o dia está marcado com Lemanasseia. Colocarei um novo cântico nos lábios de Calarabacé e Oremanácia. Glorificarás o meu nome, diz o Senhor, nesta Nabaganderesseia. E verás o quanto eu tenho um propósito. Até hoje, de Praquiarracei. Algumas coisas eu não entendi, hein? Mas eis que todas as coisas juntamente corroboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Estou trabalhando, estou agindo, estou operando. E digo a ti, nesta laia sébia, não temas, diz o Senhor, porque todas as promessas pelas quais eu fiz a ti, irei cumpri-las. Alamacandora massaio de carabarrácia. Aramanjo peque arrasubique. Alamanjo minasse. Calapatuie rassé. Na proviaçé. Recebe nessa noite o meu renovo. Arabá, Senhor, epacatatata. Joie marraci, erecandararrácia. Recebe em nome de Jesus. Eu profetizo, ó Deus, assim como o teu espírito veio sobre Saul e o transformou num outro homem, faz isso agora. O teu espírito veio sobre Saul, o teu espírito vinha sobre Davi. Amandio recebe a dagai. Recebe nessa noite renovação. Recebe nesta noite visão de Deus. Recebe nessa noite visão do alto. Tira toda a escama dos olhos. Tira agora, Deus, toda mentalidade que não provém. Vai agora construindo agora uma mentalidade cristã. Uma mentalidade que vem do alto. Uma renovação. Recebe em nome de Jesus. Calamandio yesei urabadagai. Porque foges em Aramanjoyesé. Porque foges em Alamanjoye Calasebe do cara. Te chamo Meteprofiarrasuine Relibarrassai. Porque eu estou contigo, Neprofiarrassai. Não é Pocominaia saia assim de flácia. Quero eu te levantar, homem classe, homem nerrebia, Rafaz. Mas do jeito como tu estás não pode ser. Porque temes no Proquiarrassabia. Não fui eu quem te chamei de lá. Não fui eu quem te arranquei de lá. Te tirei de lá. Te trouxe para cá. Carassuie cantora marrácia. Nerraiofonde nerrécia necoramarrácia. Diz o Senhor para ti na noite desse dia. Prepara, porque vou colocar um novo cântico. Prepara a tua laio. Recebe ondorrábia. Desce. Busca. Porque vou manifestar a minha glória. Porque todos os talentos, pois quando eu os dei, quero eu usá-la. Quero eu usá-la. Coloque em prática. Lefaça. Abre a tua boca. Porque vou eu colocar as palavras proféticas, diz o Senhor.